Já vimos que as crenças é um estado psicológico, é alguma coisa que está dentro da nossa consciência que faz o papel de julgamento de nossos modelos. Então a crença que a gente tem em alguma coisa, ela reflete aquela sensação, aquele estado consciencial nosso que vai fazer o julgamento de quão próximo aquele modelo está da realidade. Mas as crenças são formadas por um conjunto muito grande de processos inconscientes, de que a gente nem sabe o porquê e como ocorre esse julgamento. E esse julgamento, então, ele pode ser falho. E ele é falho em muitas das nossas crenças. E nesse sentido, então, nós temos aquela crença máxima. Nós temos uma crença máxima que não dá oportunidade daquela crença ser falsa. Então aquela crença máxima que não dá nenhuma oportunidade daquela crença ser falsa, a gente vai chamar de fé. Seria aquela sensação psíquica que a gente tem que é inabalável. Então a fé seria a crença máxima que a gente tem de um determinado modelo ou de um determinado fato, e aquela crença máxima não abre portas para que ela esteja errada. Então, mesmo que tudo à sua volta indique que você está errado, quando você tem alguma coisa pela fé, o mundo é que está errado e não a sua crença. Tá? Então essa fé é uma característica interna, também é um estado consciencial. Perceba que ela na verdade é um tipo de crença, tá? Mas é um tipo de crença muito especial e muito poderoso, pois agora ela é uma crença máxima em algum modelo ou em alguma coisa. Assim, a fé, ela dá a característica, ela atesta uma verdade que é eterna. Tá? Então tudo que vem pela fé seria uma verdade eterna, imutável, que nunca irá mudar. Então todos os outros modelos que você fizer da realidade tem que se encaixar nos seus pilares da fé. Certo? Caso algum modelo não se encaixe no seu pilar da fé, esse modelo tem que ser modificado porque ele está errado. Tá bom? Bom, então muitos já devem ter percebido aí algum ponto negativo na fé. Mas no entanto, muitos também percebem que esse é o verdadeiro potencial da fé. Porque imagine um cientista. Imagine um cientista que agora quer descobrir a verdade. Ao percorrer esses infinitos caminhos, infinitos desdobramentos que existem da realidade, ele pode começar a se sujar no mundo. Então ele pode achar que fazer alguma determinada coisa no momento é melhor do que outra. Só que ao fazer aquilo ele pode estar destruindo ele próprio. Ele pode estar prejudicando a ele mesmo ou a própria sociedade em si. Tá? Então a fé seria aquela verdade básica, aquele atestamento básico de um caminho reto. Então você nunca iria desviar daquele caminho, mesmo que as condições ao seu redor sejam tentadoras. Então existem várias coisas tentadoras no seu espaço que vão fazer você, às vezes, mudar o seu foco da verdade, né? Começar a trilhar um caminho mais diagonal, e a fé vai te falar, não vá por esse caminho, continue nesse caminho de retidão. Tá? E esse caminho de retidão vai te levar à verdade muito mais rápido do que você ficar andando em círculos. Então a fé seria um aspecto psicológico que não deixa você a ficar ocorrendo em círculos. Não deixa o verdadeiro cientista se perder no mundo, nos modelos falhos dele próprio. Tá? Então seria a parte da consciência que indicaria um caminho de retidão. E aí, é claro, o cientista tem que trilhar esse caminho de retidão até chegar na verdade. Bom, então isso é uma ferramenta poderosa de nossa consciência. É claro, muitos de vocês devem se perguntar, mas quem usa a fé seria então os religiosos e não os cientistas. Não, a ciência está cheia de fé. E podemos encontrar claramente a fé da ciência na ética. A ética é justamente aquele conjunto de verdades atestado pela fé que não vai deixar o cientista desviar do caminho, algum caminho que poderia prejudicar a ele e ao próximo. Mesmo que tal caminho fosse lhe render conhecimentos valiosos, os cientistas não quebrariam a sua própria ética para realizar tal experimento. Nós temos, por exemplo, o chamado experimento proibido. O experimento proibido consiste em deixar um bebê isolado de toda a sociedade, não tem contato com nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhum animal, simplesmente dentro de uma sala, e todas as necessidades básicas daquele bebê seriam preenchidas por meio de algum aparato tecnológico. Tá? Como será que seria o desenvolvimento desse bebê? Ele adquiriria linguagem? Ele seria um ser humano? Ele andaria em pé?
Vários questionamentos poderíamos tirar desse experimento. Esse experimento colocaria um fim nas milenares discussões existentes no ramo científicos, religiosos e filosóficos. Colocaria um fim nos questionamentos entre inatismo e empirismo. A tábua já é rasa ou a tábua vem cheia? Né? O famoso problema nurture versus nature. Mas então, por que a gente nunca fez esse experimento proibido? Porque esse experimento é proibido. Aí é que tá. Aqui entra a ética. A ética é a única coisa que faz com que a gente não faça esse experimento. Por quê? Porque esse experimento ele quebra a nossa ética. Ele quebra uma verdade nossa que é atestada apenas pela fé e não pela razão. Perceba que pela razão a gente pode arrumar infinitos argumentos para justificar a realizar esse experimento. Por exemplo, nós falaríamos, olha, nós prejudicaríamos a vida de um único ser humano, mas nós acabaríamos com questões milenares, discussões milenares, ou seja, todo mundo, toda a ciência, toda a filosofia iria evoluir apenas por meio de um único experimento. Tá? Várias discussões poderiam ter o fim de várias discussões por um único experimento. E por que a gente não fez esse experimento ainda? Então, racionalmente, a gente consegue arrumar infinitos argumentos para se realizar esse experimento. Mas tem um problema. Esse experimento quebra a nossa ética. Porque existe uma fé dentro de cada pessoa e aquela fé que existe atesta de que a gente nunca pode colocar um ser humano, tirar a dignidade de um ser humano. A gente nunca pode colocar um ser humano numa posição onde a sua dignidade é retirada. E sim, isso só pode ser atestado pela fé. Tá? Se você, por exemplo, acreditar num mundo de caos, onde tudo é relativo, se você acreditar numa relatividade geral, então você poderia colocar seres humanos em posições degradantes. Não teria problema nenhum, porque tudo seria relativo. Então perceba que toda a nossa ética, todo aquele nosso código de conduta interno, psíquico, atestado pela fé, ele só pode ser atestado pela fé e não pela razão. A razão ela pode relativizar diversos modelos e pode relativizar várias coisas. Por exemplo, você pode achar que está fazendo um bem maior ao matar uma pessoa que roubou a sua casa. Tá? E ter todo um aparato psíquico dizendo, mas essa pessoa vai roubar uma outra pessoa, então às vezes seria melhor que a gente matasse ela mesmo. Tá? Mas perceba que a única coisa que vai te barrar é a sua ética. A única coisa que vai te barrar, às vezes num plano muito bem elaborado, de assaltar um banco para redistribuir as riquezas mundiais, é a sua ética. Tá? Então, pessoas que não têm ética, elas podem cair facilmente em relativizações. Então, elas realmente podem se vestir de uma figura de Robin Hood para redistribuir o dinheiro para as pessoas. E aí ela comete um ato antiético, tá? Para fazer isso. Então perceba que ela pode estar com as melhores das intenções. Né? Como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Um outro ponto a ser destacado é que a ética e a fé ela não entra em contradição com a razão. Tá? A razão e a fé são duas coisas complementares. Tá? A fé ela vai te indicar um determinado caminho, tá? Quando a razão não tiver certeza do que está fazendo. Então, quando a razão ela não tem tanta certeza do que está fazendo, você tem que ir pela sua fé, pela sua ética. Certo? E todos aqueles momentos onde a ética e a fé não diz nada sobre, então você tem que usar a sua razão. Então são duas coisas complementares, uma não exclui a outra. Certo? E mais, da mesma forma que lá nos vídeos, veja um vídeo sobre conceito é relativo ou absoluto. Lá no vídeo a gente mostrou que se você for 100% honesto com a sua própria consciência, 100% honesto com a sua própria razão, o verdadeiro cientista nunca cai em falsidades. Tá? Porque a gente já viu que todos os conceitos são absolutos, todos os conceitos são verdadeiros em si próprios. Certo? Então, como você nunca vai cair em falsidade pela razão, você também nunca vai cair em falsidade se você sempre utilizar a ética como um complemento da razão. Tá? Então as duas coisas se complementam. Então se você for 100% honesto com a sua própria fé, com a sua própria ética, então ela nunca entrará em contradição com a razão. Tá? Então são dois aspectos psíquicos da sua consciência complementares umas à outra.
Tá? Elas não são contraditórias, muito pelo contrário. Entendeu? Então a gente tem que ser honesto a dizer de quando um modelamento de razão parece fazer sentido, mas ele realmente é dúbio, a gente não sabe, então a gente teria que colocar o nosso sentimento de ética acima daquilo e seguir a ética naquela ocasião e não a nossa razão, certo? E, na verdade, né, deixando essa ética moldar a razão. Então, mesmo que você faça um plano lá para fazer o experimento proibido, você tem que dizer, poxa, mas eu não tenho certeza se isso realmente vai ser bom para a humanidade. Então, vamos continuar seguindo a ética e pronto. Tá? Então é humildade, né? Então a ética e a fé está muito ligado com a humildade da razão. Quando elas são contraditórias é porque você não está sendo humilde no seu raciocínio. Ou seja, você está sendo desonesto com o seu próprio raciocínio lógico. Tá? Então a fé está muito ligada com a humildade. Okay? Então sempre quando a razão vai contra a fé é porque você não está sendo humilde na sua razão. Certo? Bom, muitas pessoas então poderiam ainda continuar acreditando que a gente poderia bolar alguma ética relativa. Será que a gente poderia relativizar a ética? No próximo vídeo a gente verá isso. Até lá!